Gente, é interessante que já há algum tempo esse tema tem estado ao meu coração, né, sobre as coisas essenciais. Um tempo atrás eu lembro que eu compartilhei sobre a mudança que nós tivemos da casa, uma casa de 4 quartos, mudamos há pouco tempo atrás para um apartamento, e como foi um desafio poder fazer um detox lá no closet, né, detox de roupa. Lembra que eu trouxe até uma arara de roupas aqui, e como a gente descobre de coisas que a gente não usa, e que estão descarregando ali, ocupando espaço, como a gente adquire coisas que a gente não usa, e como a gente gasta dinheiro com coisas que a gente não usa. E desde então esse tema tem estado muito forte ao meu coração, né? Sobre a gente colocar o foco realmente naquilo que tem valor, colocar o foco realmente naquilo que é importante ou relevante para a nossa vida. Nós vivemos uma época em que nós somos bombardeados praticamente 24 horas por dia com propostas. Você recebe propostas andando de carro. Se você não é um adepto de ficar olhando para o celular e o sinal abrindo e tomando buzinada nas costas, né? E você está olhando para o outdoor, e no outdoor tem uma proposta. Você está olhando para os banners têm propostas. Se você olhar para o celular, vai chegar proposta. Se você olhar para as redes sociais, você vai ver propostas. Se você ligar a televisão, você vai ver propostas. Praticamente, para onde nós voltarmos o nosso olhar, o mundo está nos bombardeando de propostas. Compre isto, faça aquilo, viaje para tal lugar, adquira isto. Se você fizer isto, você vai ser feliz. Se você adquirir isto, a sua vida vai melhorar. Se você entrar nesse programa, as coisas serão mais fáceis. Então, eu não estou aqui dizendo ou pregando contra o comércio, ou pregando contra o marketing, ou pregando contra, não. Eu acho que o mundo é esse, e a regra do jogo é essa, e nós temos que usar isto também. Quem é empresário, quem é empreendedor, tem que usar tudo isso para poder também alcançar o seu público-alvo, principalmente se você tiver um serviço ou um produto que possa realmente melhorar a vida das pessoas. Você tem que oferecer. Mas o ponto aqui é que nós somos todos os dias bombardeados com milhares de propostas. E o desafio no meio dessas milhares de propostas, saber e ter a inteligência, a sabedoria de peneirar e saber exatamente o que eu preciso, exatamente o que me é necessário no momento da minha vida. Porque existe o que eu desejo e o que eu preciso. É diferente o que eu desejo e o que eu preciso. Porque muitas vezes o que eu desejo não está de acordo com o que eu preciso, no tempo que eu preciso. O meu neto Noah, né, ele está novinho agora, e ele já está entrando naquela fase de pedir as coisas. Então, ele começou a pedir aquelas coisas, e que a gente tem que entrar naquela fase. E agora o Mateus e a Amanda estão começando a entrar nesse desafio de dizer não, porque ele deseja tudo. Então, ele tem a bateria dele, agora ele já deseja aquela ali. Mas ele não precisa daquela ali. Ele precisa de outra, não aquela. Mas ele deseja aquela. Então, você vê que muitas vezes vai chegar um momento em que ele vai precisar daquela. Amém? Em nome de Jesus. E nós estamos trabalhando para que ele precise daquela, e seja um levita, e que precise de um teclado assim, e possa adorar na casa do Senhor. Mas ele não precisa de um teclado desse, né? Não precisa de um computador, um simulador desse. Nesse momento, ele não sabe.
O máximo que ele vai fazer com um computador desse, se ele conseguir, é colocar no 3 palavrinhas. E ouvir os 3 palavrinhas. Então, desejar é uma coisa, necessitar é outra. Então, nós estamos diante de um momento em que nós somos bombardeados. O problema é que muitas vezes nós adquirimos ou trazemos para a nossa vida coisas que nós desejamos, mas não precisamos. E quando nós adquirimos coisas que desejamos e não precisamos, ou coisas fora do tempo, elas se tornam, muitas vezes, peso para a nossa vida, maldição e não bênção. E foi interessante, e por isso eu trouxe a mala aqui, e a pastora Adriana nem sabia que nós íamos colocar o videozinho que só corre em WhatsApp de família, aquele tipo de vídeo só corre em WhatsApp de família, mas como vocês são família, não tem problema eu passar, né? Porque essa aqui foi a mala. E foi o maior desafio da minha vida, porque eu realmente não iria para o Brasil nessa viagem. Eu estava decidido, não iria, não havia um propósito de eu ir. Ela estava indo para pregar no Princes, era uma viagem rápida. Nós estamos aqui nos últimos momentos da liberação da cidade para poder fazer aquela nossa ampliação, né, de tirar essa parede, que já não estou aguentando mais, de ansiedade de começar logo essa obra para ampliar aqui a igreja, e a gente tem que estar em cima, falando com o arquiteto, com isso, com aquilo, e realmente eu ia ficar aqui, mas surgiu uma situação lá, de uma empresa a qual eu participo, e que necessitou de eu estar pessoalmente lá. Não é uma situação ruim, mas uma situação que eu precisaria estar pessoalmente lá. Então, a empresa me pediu que eu fosse para emitir a passagem para mim ir. E eu disse, já que então vou ter que ir, vou fazer uma surpresa. Aí eu disse para alguns amigos, eu me sentia, não sei se vocês viram, pelo menos uma temporada daquela série Casa de Papel. Alguém já viu? Eu me senti o professor. Porque, meu irmão, você fazer algo planejado com alguém é difícil, mas com a pastora Adriane. Pense em alguém que ela entra no ambiente e ela filma o ambiente inteiro. Não é, Mateus? Ela filma. Se essa mala está aqui, 5 minutos para cá, ela já sabe que alguma coisa mudou. Então, eu tinha que ser ninja, para que ela não desconfiasse. E eu sou o cara mais, sei lá qual é o adjetivo que eu vou botar aqui, tolo para fazer esse tipo de coisa, porque eu dou rata toda hora. Então eu tinha que incorporar ali o espírito do professor do Casa de Papel e ser um planejador infalível. E aí, como que vai fazer o PCR sem ela saber, como que vai providenciar. E o maior desafio é, como é que eu vou fazer as minhas malas? Como é que eu vou levar as roupas para 2 semanas? Sem ela perceber. Ainda mais agora que eu tirei a maioria das roupas, só ficou um pouquinho. Se eu tirar uma camisa de lá, ela vai perceber. Aí eu tinha que fazer algo muito rápido, como é que vai ser? E aí, então, ficou 2 carry-on, pequenininha dessas aqui que vai no avião em cima, do Mateus lá em casa. Eu falei, já sei, eu vou usar uma. E na última hora, eu tinha 20 minutos para fazer a minha mala, para ficar 2 semanas, e colocar tudo que eu ia precisar dentro disso aqui. Inclusive, e olha, preguei 2 vezes, 3 vezes, 3 vezes, não podia repetir, o blazer eu repeti, tá? Mas as camisas não podia repetir, tive 3 reuniões de negócios, e depois roupas casuais, com esse tanto de café que a gente falou. E tinha que levar as cuecas necessárias, e prometo para você que não usei dos 2 lados. As meias necessárias, não precisava.
Não podia esquecer de nada. E tinha que caber nessa mala. Porque era o que tinha, porque era surpresa. Então, gente, eu tinha que levar as coisas essenciais. E quando eu estava vindo para cá e pensando no começo dessa série de mensagens, eu disse, olha, como a gente pode viver com as coisas essenciais? Porque, na verdade, eu levei essa mala, deu certo, preguei, não esqueci de nada. A pastora Adriana levou 3 malas daquelas de 23 quilos. E eu vou dar aqui um desconto, porque uma era de presente para filha, encomenda, parentada e tudo. Meia, né? 2,5. E ainda chegou um momento lá que ela disse, meu Deus, eu deixei roupa lá, estou passando frio. E eu levei uma de frio aqui que eu nem usei. Desculpa. Mas, quando nós falamos de essência, existem 2 significados para a palavra essência. Algo essencial tem o significado de algo que não pode faltar. Algo que não pode estar fora de um projeto. Algo que, se não tiver, não pode ser concluído. Mas também tem o significado de originalidade. Então, a palavra essencial, ela tem o significado de um ingrediente essencial, a palavra já diz, né? Ou primordial, ou que não pode faltar para o cumprimento de um projeto. Tipo, vou fazer um bolo, sei lá. Não sei se tem como fazer bolo sem... O que não pode faltar para fazer um bolo? Mas já se faz bolo sem farinha. Não, o que não pode faltar para fazer o bolo? Fermento. Você faz bolo sem fermento também? Aí vai dar confusão. Ih, já arrumei uma confusão. Um forno. Calor. É porque agora está cheio de Masterchef fazendo coisa diferente aí, né? Acho que me meti numa confusão aqui. Calor, gente, calor. Mas vocês entenderam. Tem coisas que sem aquilo não acontece. Simplesmente não acontece. Então aquilo é essencial para acontecer. Tem esse significado, mas também tem o significado de originalidade. Pode acontecer, pode até ter, mas não é de verdade. É fake. Não é confiável, porque a essência não está ali. Em Gênesis, no capítulo de número 1, versículo 26, versículo de 26, 27 e 28, diz assim: quando Deus está formando a terra, o Deus Criador se manifestando como Deus Criador de todas as coisas, então Ele cria o homem. Ele diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastem sobre a terra. E assim criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea
os criou. E Deus os abençoou. Ele lhes disse: frutificai e multiplicai, e enchei a terra e sujeitai-a. Dominai os peixes do mar e sobre todas as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Mas lá na frente ele vai dizer: e formou o homem do pó da terra e colocou nele, soprou nas suas narinas do seu espírito. Então, a essência do homem vem de Deus. Nós somos a única criatura. Toda a criação tem a assinatura do Criador. Tem a assinatura do Criador. Mas nós somos a única parte da criação que, além da assinatura do Criador, como um quadro, né? Pinta um quadro e coloca a assinatura. Além da assinatura do Criador, tem a própria essência. É como se um pintor, ele não só pegasse tinta e pintasse aqui esse quadro que está aqui, e ali no cantinho ele assinasse, né? Então, vamos supor, ele vai fazer um mar, pintou o mar, assinou. Vou fazer a vegetação, as árvores, pintou a vegetação, a criação, assinou. Agora o homem, ele faz o homem, mas no lugar de colocar tintas, um pintor, no lugar de colocar tintas, ele pegasse o próprio sangue dele e fizesse a sua pintura e assinasse. Não é só a assinatura, é ele mesmo na obra. Estão entendendo o que eu estou falando? Quando ele sopra o fôlego de vida, quando ele diz será a nossa imagem e semelhança, ele não está somente assinando uma obra de criação. Ele está dizendo: isso não é só algo criado por mim. Isto é a minha imagem e a minha semelhança. Isto tem a minha essência. Isso tem a minha natureza, que difere de toda a criação, que difere de todos os animais, que difere de todos os seres celestiais, de todos os serafins, querubins, por mais lindos que eles sejam, por mais maravilhosos que sejam os querubins, suas asas, como a Bíblia os descreve, como pedras preciosas, por mais poderosos que sejam os anjos, cheios de poder, que podem derrubar exércitos e a serviço de Deus, por mais grandiosos que possam ser os seres celestiais e até aqueles que a gente ainda não conhece e que a Bíblia não revelou, que eu acredito que possa ter, nenhum deles tem a essência de Deus. Foram criados por Deus. A única criação de Deus que tem em si a essência de Deus é o homem. E por isso o diabo nos odeia tanto. Porque o próprio diabo também foi criado por Deus. Não foi criado como diabo. Sim, como um anjo. Foi criado como um querubim, foi criado como o reitor do louvor, do céu, né, o reitor que chama o maestro, sei lá, o ministro, regente. A Bíblia diz como ele tinha glória, pedras, a beleza dele, mas tudo isso ainda no campo de criação. Mas nele não tinha a natureza de Deus. Nele não tinha a essência de Deus. Tinha sim a criatividade de Deus, a criatividade do autor, a assinatura do autor, mas não a essência do autor. Estão comigo aqui? A única. Então nós somos diferenciados. Nós somos diferenciados. E por nós sermos diferenciados, Deus nos trata de uma maneira diferenciada de
toda a criação. E por isso Deus não hesitou em enviar o seu próprio Filho para nos resgatar. Jesus não viria e morreria, por mais que a gente ame os animais. O pessoal da Associação Protetora dos Animais aqui pode ficar um pouco chateada comigo agora, mas por mais que a gente ame os animais, e eu não sou contra, não sou contra a gente defender os animais, eu sou contra todo tipo de violência contra os animais, mas Jesus não viria para salvar as baleias. Jesus não viria para salvar os gatos, Jesus não viria para salvar a Mata Atlântica, Jesus não viria para salvar a Amazônia, Jesus não viria para salvar os mares, Jesus não viria para salvar nada da criação, Ele não desceria do seu trono, se despiria da condição de Deus, e se faria uma condição limitada, e daria sua vida em cruz, para salvar algo que não tivesse a sua essência. Vocês estão entendendo? Porque quando a gente fala assim, quando a gente vê João dizendo assim, porque ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito do Pai, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É um versículo lindo. Quem já ouviu falar desse versículo? Amém? É lindo, não é lindo? Chega a ser poético. Mas por quê que ele amou o mundo? De graça? Você já perguntou, mas por quê? Sim, Deus olhou para nós e, será que é por causa dos meus olhos azuis? Mas por quê? Sabe por que porque Adão tinha um bom papo, ele gostava de conversar com Adão? Ficou com saudade? Por que ele nos escolheu? Entre toda a criação. Por quê? Quando Deus resolve nos salvar, Ele estava falando também dele. Porque nós somos a essência dele. Meu irmão, é assim. Você pode ser uma pessoa muito boa, e se você for um bombeiro, eu tenho certeza que você tem um espírito que talvez outros homens, outras mulheres não têm. Qual o espírito, pastor? Tipo assim, se estiver ali pegando fogo, um prédio, tiver alguém lá dentro, você é capaz de entrar lá e morrer queimado para tirar alguém que você não conhece e salvar a vida de alguém. Não é assim quem está nessas forças. Mas quem sabe eu e você, não é porque a gente é mau, ou porque a gente não tem treinamento, talvez a gente não tenha esse ímpeto. Talvez a gente não tenha esse ímpeto. Né? Ou às vezes tem, um pouco heróico. Se a gente puder, é claro que a gente vai salvar. Ou, é aquele tipo assim, você pode fazer muitas coisas por qualquer pessoa, mas mexeu com teu filho, é diferente. Mexeu com teu sangue, é diferente. Por que você suporta coisas de um filho que você não suportaria de um filho de outra pessoa? Porque tem algo naquela criatura ali, insuportável, rabugenta, rebelde, que merece uma surra sua. Então você caminha mais 1 milha, 2 milhas, 3 milhas, 4 milhas. É assim nós com o Senhor. Há algo dele em nós. Por isso, tipo assim, não dá para deixar para lá. Não dá para deixar para lá. Eu vou ter que ir lá tirar o meu filho do cativeiro. É como se o diabo tivesse resgatado um filho e levado lá para a favela, um filho de alguém, e mandado um telefonema: estou com o seu filho aqui. E o filho era rebelde, o filho era um gastão, o filho era tudo aquilo,
mas o pai amava o filho e é filho. E o pai, o empresário, disse, desculpa, não vou poder fazer reunião de negócio agora, desculpa, eu vou ter que parar toda a minha vida agora, porque eu tenho que ir lá no meio da favela, eu vou ter que ir lá negociar com esses caras, eu vou ter que ir lá tirar ele de lá. Por que você vai fazer isso? Seu filho só te deu dor de cabeça. Eu sei, mas é meu filho. É minha responsabilidade. Mas você não sabe nem sobreviver lá. Lá é uma outra lei. Eu vou lá, vou me igualar lá e vou tirar meu filho de lá. Eu vou fazer isso. É por isso que Jesus veio. Porque nós não éramos elefantes, nós não éramos animais, nós não éramos floresta amazônica, nós não éramos anjos, nós não éramos arcanjos, nós éramos alguém que tinha a essência dele. Somos, e por isso ele veio. E por isso nós somos diferenciados. Então, eu quero começar essa série de mensagens entendendo e vou falar hoje mais um pouquinho, e vamos falar no domingo que vem, e no outro domingo, serão mais 2 domingos, entendendo o que é essencial, o que deve fazer a gente parar um pouco a vida, e fazer a gente, de repente, voltar para resgatar o que nós perdemos, ou para colocar o nosso foco, o que vale a pena, o que não dá para seguir à frente sem, o que é essencial para nós, o que nós perdemos, talvez no meio do caminho. Há uma passagem, eu não lembro, está lá no livro de Atos, eu acho, se não me engano está no livro de Atos, domingo que vem eu trago aqui para vocês, que eu acho impressionante, um dia até preguei sobre isso, tá, José e Maria levam Jesus para Jerusalém, ele é pequeno ainda, né, para uma festa em Jerusalém, e aí Jesus vai lá e anda por lá, e Jesus era um moleque desses igual nossos filhos, e também arteiro, com certeza, e fazia as suas molecagens, e de repente ele deixou o pai e a mãe, e foi lá, e se encantou com alguma coisa, foi lá numa sinagoga, achou bacana, e entrou, e bom, se perdeu o pai e a mãe. A caravana de José e Maria, onde é que eles estavam, levantaram o acampamento, acabou a festa e foram embora. E a Bíblia diz que depois de um dia de viagem, José olha para Maria e diz, cadê o menino? Ficou com o menino, o nosso filho, o nosso único filho, Jesus. Eu falei, não sei, estava com você. Comigo não, estava contigo. A última vez estava contigo, não, estava comigo, contigo. Meu Deus, cadê Jesus? Aí vai perguntar para os amigos, cadê Jesus? Gente, depois de um dia de viagem, alguém já foi para a Disney com criança pequena? Imagina você chegar de volta aqui, e depois de um dia diz, cadê o fulano? Hein, pastor Sandra? Cadê o Méteo? Não sei, Rodrigo, estava contigo, será que ficou na Disney? A última vez ele estava no brinquedo tal, será que ele está rodando até agora lá? Gente, eu fico pensando, onde é que esse pessoal estava com a cabeça? Perdeu um filho. Jerusalém era uma Disney. Imagina a festa em Jerusalém, via todos os povos de todos os lugares. Aquilo era churrasquinho de gato na entrada, era pipoqueiro, era gente vendendo algodão doce, era uma festa. Aquilo era uma festa. Aquilo para criança era uma maravilha. Era uma festa. Eles vão embora, levantam o acampamento, botam em cima dos camelos, viajam um dia. E depois que se lembram, cadê o menino? Olha a pergunta, cadê o menino? A gente dá risada. Mas sabe o que mostra isso? Que a gente pode viajar uma temporada grande na nossa vida cristã, sem ter Jesus na nossa vida. O menino já ficou para trás há muito tempo. Vem na igreja, tem o nome de crente, tem uma Bíblia dentro de casa, mas Jesus
já não caminha mais junto com a gente. Ou melhor, a gente não se preocupa se ele está com a gente. A gente não se preocupa se ele está perto da gente, porque é muito fácil a gente se acostumar com a caminhada cristã e perder o essencial. Eles foram uma festa cristã, uma festa que celebrava o rei, o Criador, o Deus de Israel, e esqueceram o Deus de Israel. Às vezes na vida cristã é assim. A gente esquece o essencial. A gente vem nos cultos, a gente lê a Bíblia, mas a gente esquece o essencial. E aí eu fiz uma pergunta para mim, porque eu não estou pregando para você. Porque o pior é aquele que, condenando os outros, fica condenado. E eu disse, o que é essencial para mim numa vida cristã? E eu queria que você fizesse essa pergunta para você. O que eu não posso... Porque existe o essencial e os acessórios. Eu lembro, aqui nos Estados Unidos a gente é meio mal acostumado, né? Porque quase todo carro vem com tudo. Mas quem é mais antigo lá do Brasil, vai lembrar que a gente tinha 5 versões. Mas eu sempre conhecia só uma. Chique era chamado Standard, mas popularmente era chamado pé de boi. O que era o pé de boi? Era o carro que não tinha vidro elétrico, era naquela manivelinha, né? Direção hidráulica, para quê? Era direção CrossFit. Para virar, tinha que andar um pouquinho no carro para ficar mais macia. E dramático, carro de velho. Dramático, você nem sabe o que é o nome dramático, né? Isso é coisa, nome velho, automático. Isso aí não existia. Primeira, segunda, terceira, quarta. E tem que saber fazer lombada, que é na embreagem. Terror da mulherada. Se daqui para lá tiver uma rua com lombada, amor, dirige você. Era o quê? Mas era o essencial. O que era o essencial? Ele ia e ele voltava. 2 portas. 2 portas. E a sogra que se vira para entrar dá uma batida no banco e empurra a véia para dentro. Tá, e ainda está lá, ainda, com suspeita de Covid, né? Mas, o cunhado, então, né? Bota para trás. Mas assim, mas o que eu queria no carro? Sair da chuva. Eu por muito tempo, o celular para mim era para ligar e receber chamada. Por muito tempo. Quando começou a vir com um monte de coisinha, eu continuei ligando e recebendo chamada. Hoje que eu estou um pouquinho mais moderno. Mas tem que fazer o essencial. Ligar e receber. E os acessórios? É o mais, da ar-condicionado, isso e aquilo e tal. Se o celular fizer todas as outras coisas e não ligar e receber, adianta alguma coisa para você? Se este carro lindo, maravilhoso, o vidro sobe, fecha, com um botãozinho, a direção, você faz assim com o dedinho para lá, para cá, não só ela é elétrica agora, elétrica, aquece o banco, não sei o quê. Mas não anda. Resolve. Porque você tem os acessórios, mas não tem o essencial. Então eu fiquei pensando, será que a gente não está vivendo uma vida cristã de acessórios? E a gente acha que isso vai resolver problema de salvação? Problema O que é essencial na vida cristã? Vamos voltar para a pergunta. Se você tivesse que levantar 3 ou 4 coisas que fossem essenciais para a sua vida cristã,
Pensa. Pensa rapidinho. É essencial. Não estou falando de prática cristã, não. O que é essencial? Como não dá para todo mundo falar, senão a gente vai aqui até amanhã, eu vou falar o que eu respondi para mim. Talvez não seja para você. Primeira coisa que eu respondi, e não queria ser poético, não, eu lembrei que o essencial é o amor. Porque a Bíblia diz que não importa o que eu for fazer para Deus, ou para qualquer coisa na minha vida, se não tiver amor, não tem valor nenhum. 1 Coríntios 13 diz que mesmo que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, se não tiver amor, seria como um metal que soa, e como que soa, ou como um sino que tine. Se eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios da ciência, ainda que eu tivesse toda a fé do mundo, de maneira que transportasse até mesmo montes, mas se não tivesse amor, não seria nada. Ainda que eu distribuísse o meu dinheiro, a minha fortuna, e sustentasse pobres, e fosse o cara mais caridoso do mundo, entregasse o meu próprio corpo para ser queimado por outras pessoas, se não tiver amor, nada disso se aproveitaria. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não é soberbo, o amor não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, passarão. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento e ciência, desaparecerá. Mas o amor permanecerá. Então, o que talvez do essencial dos essenciais seria o amor. Mas não um amor que me dá autorização para ser injusto. Mas não um amor que me dá autorização para ferir a Deus. Um amor para suportar, um amor para crer, um amor para interceder. Não um amor para usar ele como um rótulo para praticar injustiça. Porque o amor hoje está na moda. Em nome do amor, pessoas estão matando. Em nome do amor, pessoas estão sendo canceladas na internet. Em nome do amor, tem o ódio do bem. Não é esse o amor que a Bíblia está falando. Não é esse amor, mas é o amor sem interesse. Esse amor que está aí sendo pregado não é o amor bíblico. O amor bíblico é um amor que não se corrompe. É um amor que permanece nos princípios do Senhor, mas também não julga, suporta, espera, crê, permanece. Esse é o amor. Então, talvez, a essência de todas as coisas é o amor. E aí eu tenho que colocar esse filtro na minha vida e perguntar se essa essência está em mim. Eu, como pastor, estou pastoreando com essa essência? Será que eu quero ser um pastor porque eu quero ser famoso? Ou eu faço isso por amor ao meu Deus e por amor ao meu chamado? Então, eu faço essa pergunta. De 0 a 10, quanto isso é real? Às vezes eu posso me surpreender, e aí eu preciso me consertar. O porquê eu estou fazendo isto no meu ministério? O porquê eu quero aumentar a igreja? O porquê eu quero? É por amor? Qual é a motivação? Nas minhas palavras, nas pregações que eu faço, elas estão envolvidas o amor de Deus? O amor de Deus pode ser visto na minha vida, nas minhas atitudes, na maneira com que eu trato a minha esposa, na maneira com que eu me relaciono com os meus filhos, na maneira com que eu me relaciono com as pessoas. De alguma maneira, facetas do amor
podem ser vistas. Se não, tem alguma coisa que está errada. Eu estou tendo bastante acessórios, eu posso ter um jeito de pastor, eu posso ter até uma boa habilidade de pregador, eu posso ser até habilidoso nas palavras, eu tenho bastante acessórios, mas eu não tenho a essência. Ei, eu estou me julgando aqui, para eu não julgar você. E é o que nós temos que fazer. Então, a primeira coisa que eu fiz foi isso. A segunda coisa que eu permaneci, passada essa essência que eu acredito que um cristão precisa ter. Primeira essência, o amor na minha vida, e a Bíblia diz que Deus é amor, e se Deus está em mim, então o amor tem que ser alcançado. A segunda essência que eu preciso achar na minha vida é uma fé viva. Uma fé viva. A fé que está em mim, ela está viva. Ei, menininha, ei, reage. Ei, guria, ei, gurizinho, ei, fé. Você está viva. Como é que eu sei se ela está viva? Se ela está ativa. Se ela está realizando algo. Se ela está nesse momento em algum projeto. Como assim, pastor? Como é que eu vou saber se a minha fé está em algum projeto? Se ela está empenhada em construir algo que diz respeito ao ministério que eu estou envolvido, que diz respeito à minha casa, à minha família, à minha vida. Porque se a minha fé ela é passiva, ela é morta, ela está amortecida, então eu tenho uma fé nominal, mas não é viva. Então eu tenho acessório, mas não tenho essência. A Bíblia vai dizer assim: me mostre a sua fé. Me mostre a sua fé. Como é que você pode mostrar a fé? A Bíblia vai dizer, através das obras, eu mostrarei a minha fé. As obras que a minha fé fez. Olha o que eu não podia conquistar e, através da fé, eu conquistei. Olha o que eu não podia suportar, mas através da fé eu tenho suportado. Olha o vale que eu passei, não tinha condição de passar, mas a fé me sustentou nesse vale. Então, quando a gente vê uma pessoa dando um testemunho aqui, de ter passado por uma enfermidade, e lembrou dos versículos, e se agarrou na fé, e suportou, e venceu, ele está dizendo, a minha fé é viva, a minha fé me sustentou, a minha fé me fez passar para o outro lado do lago, a minha fé me levou a resgatar os meus filhos, a minha fé me levou a restaurar meu casamento, a minha fé me levou a alcançar esse chamado, a minha fé me levou a... Ei, não adianta a gente ser cristão e não ter testemunho para contar. A gente não pode viver contando testemunho de 25 anos atrás. Eu não tenho problema de você contar eles, mas você tem que ter testemunho da semana passada. Você tem que ter testemunho do mês passado. Você tem que ter testemunho do mês passado. É de glória em glória, de vitória em vitória. A fé é viva. Ou ela gastou toda a energia dela naquele de 25 anos atrás e agora ela não tem mais força. Então eu vou me beliscar, digo, ei, fé, passa um relatório de quais projetos você está envolvida. Deixa eu ver como é que está a minha fé. Faça isso com você. Ei, fé. Ei, fé. Ei, fé do José Passinato. Ei, fé do José Passinato. Me passa um relatório de quais projetos você está envolvida. E de quais projetos esse cabeção não deixou você se envolver. E ele está fazendo sozinho. Quais projetos? Essa pergunta você tem que fazer, porque você não pode confiar em você mesmo. Está entendendo? E a terceira coisa que eu vejo que é a essência na vida cristã. O amor, uma fé viva, a comunhão com a igreja e um relacionamento com o Espírito Santo. Comunhão com a igreja não é opcional. É essencial.
é no partir do pão, na comunhão com os santos. É ferro com ferro se afiando. É assim que a gente cresce. Não existe vida cristã sadia, sozinho. Isto é um engodo do diabo. Você não quer, não gosta da embaixada, não tem problema. Talvez você não está errado. Não está errado. E por isto, existe a multiforma e graça de Deus. Às vezes tem uma outra denominação que prega de uma maneira diferente, o pastor usa as palavras de uma maneira diferente, mas que tem os princípios da palavra, e lá você vai se encaixar, e lá você vai... Ok, não tem nada errado nisso. Mas você não pode ficar sem congregar. Não pode ficar sem congregar. Estão ouvindo, gente? Porque isso é essencial. Isto é essencial. A primeira coisa, a igreja está crescendo. Vamos fazer o seguinte: prende Pedro e tira ele da comunhão. Botaram ele no cárcere. Estava ele fora da comunhão dos santos. É tão essencial que Deus não vai lá libertar Pedro só porque ele estava com risco de ser morto. Deus vai libertar Pedro porque Pedro precisava estar na comunhão dos santos. O anjo vai lá, abre a porta, e onde é que estava a galera? Reunida como igreja. Não estava cada um na sua casa, servindo a Deus em casa. Isso é engodo do diabo. Igreja, comunhão, tem que estar junto. Aí, abre a porta. Para onde vai Pedro? Bate na porta da igreja. A recepção abre, fecha. Tem um fantasma lá fora. Quem é Pedro? Ah, mas não estamos orando para ele vir para a igreja? Estamos. Ele veio. Ele veio e entra para a comunhão dos santos. Então, igreja. E quando eu falo isso, eu não estou falando como nós temos aqui dentro o Ministério Online da Check-in, que está trabalhando para alcançar aqueles que não podem estar fisicamente em um lugar, como o pastor Fábio e a pastora Sula, porque de alguma maneira está trazendo uma comunhão online, e essas pessoas, e é o que eles fazem, procurem um local aí perto de você. É um ministério de alcançar as pessoas e incentivarem elas a estarem em comunhão localmente com uma igreja local. É importante. Mas, quando a pessoa diz, eu vou servir Deus em casa, é porque ela já está desviada. Então, para mim, gente, desculpa, mas para mim, isso aqui eu estou falando para mim, tá? Eu fiz essas perguntas para mim e eu respondi. Cara, se eu mudar para o Alasca, a gente tem umas imagens assim, né? A gente fala para americano, você mora no Brasil, já acha que é tudo índio, né? Alguns, né? Ainda, né? Então, qual tribo? Não moro lá em tal lugar. Da mesma forma, às vezes a gente tem algumas coisas, né? Vou morar no Alasca, qual iglu? Né? Qual... Não, lá já tem prédio, tem tudo, né? Mas vamos supor que eu vou ficar com essa imagem de iglu na cabeça. Se eu mudar para o Alasca e for morar num iglu, eu já vou procurar um iglu maior onde é que está tendo uma cantoria. Porque eu já vou saber que ali é a igreja. Eu vou procurar uma igreja, gente. O dia que eu mudei para Balneário Camboriú, que a gente veio lá de Goiás, eu fui buscar minha princesa lá em Goiás, primeira coisa que eu fui buscar em Balneário é onde tem uma igreja. Onde é que é a igreja aqui? Eu não fui para onde é que é o supermercado, onde é que é o médico, onde é que é a igreja. Porque para mim é importante estar onde a palavra de Deus está. E a comunhão diária com o Espírito Santo. Gente, se você
não conversa com o Espírito Santo, você está perdendo uma amizade. Cara, o Espírito Santo é o cara mais legal que eu já conheci na face da terra. Cara, o Espírito Santo, ele entende de tudo. Ele entende de fazer negócio. Ele entende de achar vaga para estacionamento. Ele entende de se o look da gente está bom ou não. Ele entende se a gente vai, quem é que pode estar com a gente ou não. Eu converso de tudo com o Espírito Santo. Ei, o Espírito Santo não é um ser, uma entidade. O Espírito Santo é o nosso amigo. Ele está conosco todos os dias. Ele nos ensina todas as coisas. A Bíblia diz que Ele nos ensinará todas as coisas. Eu pergunto cada coisa para o Espírito Santo. Eu lembro quando eu casei com a Adriane, era o primeiro aniversário da Adriane, eu vou terminar com isso aqui, porque eu já contei, mas foi tão legal, porque naquela época, viajar de avião era assim uma coisa, só rico viajava, era caríssimo. Era na época que comprar uma passagem de avião era um carnê, assim, sabe, vinha tudo no computador, num cartão duro, assim, quem é daquela época vai lembrar. E aí, o sonho da vida dela, um dia ela tinha falado que era fazer uma viagem de avião, porque ela amava ir lá, né, a cidade dela ficava perto de uma base aérea, então aqueles caças passavam lá em Anápolis, a base aérea de Anápolis. Eu acho que tudo isso foi inspirando ela, mas não sei, eu casei com ela, e eu lembrava que ela tinha isso, mas não, tinha esquecido, e chegou o aniversário dela, e eu falei, já sei, vou comprar uma joia, né, porque mulher gosta de joia, eu queria surpreender ela, e aí eu saí, recém-casado, você sabe como é que é, gente duro e tal. Bom, vou cantar muito rápido porque eu já contei, mas aí eu cheguei lá e fui para o centro e falei assim, vou comprar uma joia, mas meu coração fechou. E aí, desde o começo, eu lembrei que o Espírito Santo é meu amigo, eu tenho relacionamento com ele, assim, para tudo, cara, eu pergunto tudo para ele. Eu disse, Espírito Santo, por que meu coração fechou? Cara, eu preciso de um conselho. Tu conhece a Adriane? Desde que ela era pequenininha, lá no ventre, eu queria surpreender ela, eu amo surpreender ela, me dá uma dica aí, qual o presente que eu compro para ela? Eu queria comprar essa joia, mas não sei, meu coração fechou, deve ter sido você, porque você que faz essas coisas. Aí ele disse para mim, compra uma passagem aérea. Ele disse para mim, não foi ideia minha, eu não teria essa ideia. Aí eu fui lá e comprei uma passagem aérea para ela. Gente, vai ser muito, depois não vou gastar tempo para contar como foi, mas eu acho que poucas vezes eu vi a Adriane emocionada daquela maneira, quando ela viu aquela passagem aérea. E se a nossa vida ela é feita de emoções, eu tenho certeza que aquele dia marcou a vida dela. Então o Espírito Santo, ele vai nos ajudar até achar um trabalho. Ele não entra num trabalho sem falar com ele, ei Espírito Santo, eu devo trabalhar nesse negócio aqui? Ei Espírito Santo, eu devo trabalhar com essa pessoa aqui? Ei Espírito Santo, eu devo contratar esse advogado aqui? Ei Espírito Santo, me ajuda, eu não sei. Cara, o Espírito Santo te dá cada dica. Até a roupa que você vai vestir. Até a roupa que você vai vestir. Ele vai dizer assim, ó, não, fecha um pouquinho o degote aí. Não, mas não é o pastor fazendo culto de doutrina. Tem irmãs que usam degote, que misericórdia. Aquele negócio vem lá de cima e vai até lá. Não, você não deve fazer por isso. Mas o Espírito Santo, ele vai te dizer como se vestir elegantemente. Ele vai te dizer o que convém. Para mim, eu não vivo nessa terra sem o Espírito Santo. E se um dia eu tiver que viver sem ele, eu quero ir para o céu, porque eu não quero ficar aqui sem ele. Eu não quero ficar aqui sem ele. E eu também não quero ficar aqui sem vocês. Então o meu pavor é a igreja ser arrebatada e eu ficar. Porque eu vou procurar uma igreja e não vai ter onde ir.
Então, para isso, eu vivo uma vida de santidade, na comunhão dos santos e com relacionamento com o Espírito Santo, com uma vida de fé ativa e vivendo no princípio do amor. Eu quero que você fique em pé, porque isso é o essencial para a minha vida. E se você acha que pode ser para você também, tome essa palavra para você.